Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, véspera já de Fluminense Internacional pelo Campeonato Brasileiro, jogo crucial para a retomada, para essa tentativa de recuperação do Fluminense, sair da lanterna onde está enterrado com apenas 6 pontos em 13 jogos. O técnico Mano Menezes fez hoje seu último treinamento antes dessa partida, está definindo a escalação, mas eu vou tomar liberdade com vocês, pedir licença para fazer esse vídeo apenas como uma explicação. Porque hoje pela manhã, estava programada uma live aqui no canal, no comecinho da tarde, estava marcada para meio-dia, uma entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que obviamente aconteceu, mas hoje pela manhã, poucas horas antes da coletiva, o Fluminense avisou à imprensa que o sinal da Flu TV, que normalmente é utilizado, é liberado para que os jornalistas e os canais diversos utilizem, retransmitam inclusive ao vivo a entrevista coletiva, dessa vez estava proibida a retransmissão. Pouco tempo depois, já aí menos de meia hora antes do início da entrevista coletiva, eles avisaram que não era bem assim, que apenas alguns canais previamente autorizados, esses canais poderiam retransmitir. E aí, claro, nem procurei saber se o meu canal poderia ser autorizado, ainda que naquele momento. Isso não vem ao caso, O Fluminense não informou exatamente quais eram os canais previamente autorizados e muito menos a razão pelas quais aqueles determinados canais estavam autorizados e outros não. Vou nem entrar na discussão aqui sobre claramente isso ferir o direito à liberdade de imprensa, que é óbvio que juridicamente isso é absolutamente questionável, contestável, mas não é sobre isso. Eu vou falar para vocês sobre o que é. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você que está aqui no canal do UFC, se você ainda não é um dos mais de 40 mil inscritos, seja agora. Clica aí de graça, assim como o seu like, tanto inscrição quanto like. Me ajudam demais aqui no meu trabalho. E, aliás, o meu trabalho só depende e só é feito para você. E é sobre isso esse vídeo, É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, Não vou me alongar, vai ser rápido, Nada é tão importante assim que se refira a mim ou ao meu trabalho, O importante, no caso, é o Fluminense, é a cobertura dos fatos jornalísticos do dia a dia, é a cobertura independente, lúcida, honesta para com todos vocês, e as opiniões, que eu procuro dar certas ou erradas, mas também seguindo o mesmo caminho de integridade. A proibição do Fluminense de exibir a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, embora não tenha sido explicada a razão, e não cabe a mim buscar as razões, tem um aparente e quase inconfundível caráter de censura. Não se trata de proibir a retransmissão de imagens da Flu TV por todos os canais, porque a Flu TV deseja manter os direitos de imagem exclusivos sobre o seu profissional, sobre um evento que é uma entrevista coletiva dentro das dependências do clube. A partir do momento que ela abre para alguns canais escolhidos por eles, selecionados por eles, e eu não estou aqui fazendo crítica a canal nenhum, Cada um faz o seu trabalho e eu respeito o trabalho de todo mundo, Não cabe a mim julgar o trabalho de ninguém. Estou falando sobre a decisão da Flu TV. A partir do momento que ela faz isso, ela dá margem à palavra, aquela palavrinha em desuso, em 2024, mas que tanto já frequentou a imprensa, a realidade do nosso Brasil em tempos muito mais obscuros. Mas isso, o nome, não tem como fugir desse nome. Isso é censura. É isso que se chama proibir a retransmissão por alguns veículos, ou alguns jornalistas, ou alguns influenciadores de um conteúdo jornalístico, de uma entrevista coletiva que é permitida para alguns e para outros não. Qual é a minha postura? E aí eu tenho que dar satisfações a vocês, porque é a vocês que eu dou satisfações todos os dias, é para você o meu trabalho, E o meu compromisso único é com você. Minha postura é simplesmente cumprir o que o Fluminense determinou dentro das suas dependências. Repito, fere o direito à liberdade de imprensa, isso aí é contra a lei, mas não vou discutir quanto a isso, até porque o fato de ter determinado isso 2 horas antes, e aí meia hora antes ainda ter estendido a explicação que só alguns vão poder fazer, me parece muito mais, inclusive, estratégico para que não fosse permitida nenhuma manobra jurídica que garantisse a possibilidade da retransmissão.
Mas a minha postura vai um pouco além disso. Não me interessa transmitir. Eu prefiro continuar com a minha independência, com a minha liberdade absoluta de trazer notícias de forma reta, sem compromisso, sem a necessidade ou depender de alguém para que eu tenha que agradar e obter notícias antes de um outro, primeiro do que alguém, e com isso estar condicionado a devolver favores, por exemplo, né? Estou falando de ter fontes dentro do clube, fontes oficiais, que tem muito isso dentro do Fluminense, que te passam notícias, né? Oficiais, digo, dentro da diretoria, ligados à diretoria, que te passam notícias em troca de uma postura condescendente, de uma postura acrítica, né? De uma postura não crítica, de uma postura que seja suave com a diretoria e com as decisões do presidente Mário Bittencourt. No meu caso, isso jamais esteve, jamais estará à venda, jamais estará sujeito a negociações e até por esse motivo sequer respondi aos comunicados da assessoria de imprensa. Poderia ter falado com o pessoal da comunicação do Fluminense, com quem tenho ótima relação, e essa não é uma crítica pessoal ou direcionada às pessoas da comunicação do Fluminense, mas naturalmente essa é uma ordem, essa decisão da censura à entrevista coletiva partiu da diretoria do Fluminense, né? Leia-se do presidente Mário Bittencourt. Então, como eu não estou condicionado, não estou sujeito, e em hipótese nenhuma vou me sujeitar a qualquer tipo de troca de favores, e a convivência comigo é ótima com os profissionais com quem eu lido no Fluminense, mas como a minha opinião não está à venda, e o meu compromisso jamais será com o Fluminense, mas sim apenas com o meu público, eu simplesmente cumpri. Eu acatei a decisão e vou fazer como sempre faço os meus conteúdos aqui, analisando, informando de forma independente, assim como farei em relação à entrevista do técnico Mano Menezes. Vou assistir a entrevista, né? Não vou reproduzi-la nem gravada aqui, coisa que eu poderia fazer, não vou fazer isso, né? Se o Fluminense quer preservar, quer censurar a coletiva, ela assim ficará. Eu também não vou contribuir para divulgar a entrevista. E farei as minhas considerações, as minhas críticas, os meus elogios, como sempre faço. Quero ressaltar também que esse fato, essa censura, né, imposta a mim e a outros muitos canais, não apenas a mim, não vai interferir na minha avaliação. Eu não vou parar de elogiar quando achar que tiver que elogiar, como elogiei ontem a contratação do técnico Mano Menezes, e obviamente, dada a minha independência, vou continuar criticando tudo que achar que devo criticar. Não vai haver perseguição, não vai haver revanche, não vai haver vingança. Eu sigo apenas os bons princípios e as boas práticas do jornalismo. Foi isso que aprendi e por isso vos digo, nunca aceitei qualquer favor, benefício, oferta ou privilégio do clube exatamente para que eu possa hoje ter esta independência de falar assim com vocês. Novamente, meu compromisso nunca foi e jamais será com o clube, né? Eu sempre torço para que o Fluminense esteja bem, para que vença, né, por todas as razões do meu trabalho, razões pessoais também, mas o meu compromisso no meu trabalho de informar e de opinar não é com o Fluminense, é com você. E assim continuará sendo por muito tempo enquanto eu estiver aqui. Fazer bom jornalismo exige esse tipo de preço, né, de você ser excluído em algumas situações. E sim, é um preço alto. Ser independente de fato é um preço muito alto. Mas é um preço que eu escolhi pagar e não pretendo mudar. Tá bom? Daqui a pouquinho vai ter outro conteúdo, aí a gente volta a falar das coisas do Fluminense, do Mano Menezes, do time. Eu volto já já. Um abraço, deixa o like, valeu.